Você que está conectado conosco, nosso bom dia. Você no nosso Instagram, no nosso Facebook, o nosso bom dia para você. Estamos ao vivo, aqui diretamente da Morada do Sol, do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, com o nosso encontro terapêutico. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Isaac. Bom dia, Bom dia, Cíntia. Bom dia, Isaac. Bom dia, doutora Carla. Bom dia a vocês que nos assistem, que estão aqui juntinho com a gente no nosso encontro terapêutico. Um prazer enorme novamente estar aí com vocês. Voltando a uma temática, né? Dando continuidade à temática que iniciamos na terça-feira. Temática essa que o Isaac vai falar. Delicada, desafiadora. É isso aí. Aqui na Morada do Sol, o sol já começa a nascer, já começa a brilhar, os pássaros começam a cantar, o beija-flor já começa a se aproximar também. E você vai se achegando no nosso Instagram, no nosso Facebook, vai compartilhando também. Você que está conosco nas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus, o nosso bom dia. Você que vai acompanhar também o nosso encontro terapêutico no nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial, nossa gratidão por você estar sempre com a gente. Pode mandar a sua sugestão também para o nosso WhatsApp, a sua mensagem, para o 21 96722 8899. Doutora Carla, como a senhora falou, nós iniciamos essa temática em relação aos efeitos psicológicos, né, do confinamento social nas nossas crianças, e hoje vamos falar um pouco mais sobre o equilíbrio doméstico, né, essa importância dos pais, dos educadores, dos cuidadores, buscar esse equilíbrio. Mas para isso existem vários desafios, vários enfrentamentos, várias realidades que precisam ser tratadas, precisam ser colocadas às claras, dialogadas, né, Cíntia? Com certeza. A Cíntia tem experiência com criança, Sim. Né? Não só pela realidade dos projetos também, mas pela proximidade com os sobrinhos, etc. E termina nos dando algumas dicas, Sim, né? Que ficam mais fáceis da gente ir colocando aqui para vocês. Acredito eu que quem tem criança em casa sabe que não está sendo fácil. sim. Isso aí é um fato. Né? O fato de estar confinado é difícil para o adulto, que dirá para os pequeninos. Então, quando nós vimos na semana passada, aliás, na terça-feira, né? Na terça-feira, esse impacto do reflexo, né, psicológico nas crianças, o que acontece? Nós, conversando, decidimos ampliar um pouquinho mais, né? Estender um pouquinho mais Sobre essa realidade. Sim. Afinal de contas, o tempo é pequeno e o assunto é extenso demais. Interessante, doutora Carla, Cíntia, que essa temática, ela, digamos assim, casou com esse tempo que estamos vivendo, comemorando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No último dia 13, né, comemoramos os 30 anos em que o Estatuto ele foi promulgado, ele foi decretado no Brasil, e estamos aqui refletindo sobre essa realidade das crianças, os desafios, sabendo bem que as crianças é um público vulnerável, que está propenso a várias realidades, e infelizmente vários dos seus direitos são violados, a começar dentro de casa. Ontem nós estávamos vendo na televisão, né, a nossa ministra, a Damares, fazendo, né, e assinando vários decretos lá, né, justamente pensando nas crianças, né, tendo esse olhar para as crianças. E possibilitando uma maior acessibilidade diante de temas delicados, que mais pra frente vai estar falando, né? Então, esse olhar atento para as crianças, para os pequeninos, a começar dentro de casa. Aí entra uma questão muito interessante, né? Para olharmos para as crianças, nós não podemos esquecer daqueles que são os seus espelhos. Verdade, os pais, né? Sim, Cíntia. Os seus responsáveis, eles são as referências das crianças, né? Sim. Então não tem como trabalhar a criança se eu não trabalhar a realidade do equilíbrio, né, dentro da própria casa, né? Da própria relação entre os pais, né? A relação entre os pais, porque quando nós colocamos, né, esse equilíbrio doméstico,
nós estamos trabalhando a questão da reação dos adultos em casa. Então, se os adultos são espelhos para os seus filhos, a reação desse adulto, óbvio que vai impactar na criança. Sim. Entende? Sim. Se eu tenho como referência o adulto, né? Se o Parâmetro, né? o adulto é meu espelho, Sim. né? O que acontece? Muitas das minhas reações vão estar e estão sendo espelhadas, elas não são espelhadas, elas estão sendo espelhadas na reação do próprio adulto, dos próprios pais, Sim. ou daqueles que tomam conta, né? Então, digamos que o comportamento da criança dentro de casa está mais ligado ao comportamento dos pais do que propriamente das crianças. Vamos dizer que o gatilho, né? Eu sempre falo do gatilho. O gatilho, né? De uma criança hiperativa pode ser o nervosismo dos pais. O gatilho de uma criança ansiosa pode ser a ansiedade da mãe. O gatilho de uma criança agressiva pode ser a briga entre os pais, uma discussão entre os pais. Então esse gatilho, que é o reflexo, né? Termina sendo interessante, porque a criança ela vai estar repetindo isso, né? Ela vai estar reproduzindo de maneira inconsciente. Ela não se dá conta disso daí, né? Ela começa a reproduzir, Cíntia, de uma forma tão natural que muitas vezes os próprios pais não percebem. Sim. Percebe o comportamento diferenciado da criança, mas não percebe aquilo que é próprio vamos colocar assim, não é da causa, né? Não, da causa, que é o próprio adulto. Sim. Nesse caso, o adulto deveria buscar o entendimento dessa realidade? Ou ter consciência de que eles são espelhos e que os filhos refletem... Isso é, o nosso Ou seja, os adultos precisam ter consciência de que eles são espelhos e que as atitudes, os comportamentos, as emoções dos filhos estão relacionadas a esse reflexo que a criança se vê nos pais, nos educadores, nas referências. Se conseguirmos transmitir isso, né, nós já vamos estar tendo alcançar o nosso objetivo. Alcançar o nosso objetivo. Certo. Porque a gente pode falar muitas das reações dos comportamentos da criança. A gente pode falar muita coisa. Mas o que a gente precisa deixar claro é que os pais precisam se conscientizar de que eles, como espelhos, como referências, né, para as crianças, eles é quem precisam mudar, né, o seu comportamento frente a essa situação. Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela lançou algumas recomendações logo no início da quarentena. E um dos pontos fala sobre esta realidade. Ela coloca assim, que o pai, a mãe, deve ser o modelo de comportamento que espera dos seus filhos, né? Os pais e as mães devem ter esperar, né, ser o modelo de comportamento que eles mesmos esperam dos seus filhos. Sim. Aí nós vamos perguntar, né, se os pais estão sobrecarregados com tanta tensão. Estresse, ansiedade, né? Nervosismo. Sim. Porque também mudou a rotina dos pais, né? Muitos trabalhavam fora. E agora estão tendo que fazer home office. Dentro de casa. Nós temos uma realidade de uma população que vive muito grande em apartamentos pequenos. Sim. Né? Que não estavam adaptados a ter um escritório em casa, a uma sala de aula, que temos muitos professores que estão tendo que fazer as videoaulas, né? Sim. Gravar essas videoaulas dentro de casa. Sim. E temos a criança que também tinha o seu espaço em comum, mas que estava no colégio, estava na creche. Tinha uma rotina própria também. Uma rotina. Né? Ou seja, várias rotinas, todas dentro de casa. Todas dentro de um mesmo espaço. De um mesmo espaço. E aí onde a gente fala, esse espaço de confinamento, muitas vezes as pessoas não se dão conta. Sim. Mas veja só, uma criança pode se ver em confinamento não só dentro do seu quarto, mas simplesmente acuada num canto da casa. E aí a gente vai abordar uma coisa, né? A violência doméstica aumentou, mas quando a gente fala da violência doméstica, a gente tem que ter um olhar bem amplo. Sim. Um simples falar mais alto do pai, da mãe, um acuar a criança num canto porque ela fez alguma coisa errada, isso já pode ser
um traço de violência doméstica e um confinamento. E aí vem, Violência né? verbal, Por exemplo, verbal. o pai e a mãe podem falar assim, mas eu não vou educar o meu filho, né? Se ele está fazendo uma coisa errada, se ele está fazendo uma coisa que não deveria, eu vou fazer o quê? Eu não vou educar meu filho, vou deixar ele fazer o que ele quiser, né? Eu sei que também não é bem assim, mas tentar entender também o comportamento da criança frente àquele tempo, né? É claro que a gente sabe que a criança, se deixar, ela manipula, né, doutora? Ela manipula o pai, manipula a mãe, manipula o avô, a avó, o cuidador, a cuidadora, Sem ter né? consciência, né? Sem ter Do consciência, que é porque manipulação. a criança não tem consciência do que é manipulação. Mas vai uma ressalva aí, Sim. né? O momento é diferente. Exato. Então o olhar precisa ser diferente. Nós não estamos no Eu mesmo preciso momento. olhar para a criança dentro de um tempo diferente. Ela De um também estava contexto social acostumada com a rotina emergencial, dela, né? De diferenciado. acordar, tomar o café, né? Tudo com calma, depois se preparar para poder ir para o colégio, Ela tinha um tinha momento aquele- de brincadeira, Isso, né? tinha aquele passeiozinho. Hoje em dia, as crianças, nesse confinamento, elas não têm aquele espaço, aquele momento de ar livre. 24 horas dentro de um apartamento, sem poder descer Aí é confinamento. e respirar, Aí respirar o ar. confinamento. É confinamento. Sim. Então, as crianças, elas têm uma potencialidade, uma habilidade muito grande de adaptação, de adaptabilidade. Só que elas não estão preparadas, elas não têm habilidade suficiente para o confinamento. Ninguém foi preparado, Nós, mas a adultos, criança não mais temos. ainda, né? Sim. Nós adultos não temos, né? Nós somos vulneráveis, estamos sendo vulneráveis a esse tempo, né, de confinamento. Imagina a criança que não tem sequer um entendimento do que está acontecendo. E por que eu estou presa? Por que o papai não me deixa ir no parquinho? Por que eu não posso ir na piscina ou na quadrazinha, né, que tem dentro do prédio? Porque hoje em dia o que a gente vê é isso, né? As áreas de lazer dos apartamentos são áreas comuns. Sim. São áreas comuns que estão aonde? No playground, né? Onde todas as crianças descem e brincam. Então não estão tendo mais isso. Esse convívio social, de relação com os amigos, com os vizinhos, Sim. é um desafio. Né? Então a primeira coisa a ser observada é como vai a relação do pai e da mãe, Sim. dessas figuras que estão ali. Se a gente observar eles, a gente vai poder ter uma ideia de como está a vida das crianças. Isso aí. Você que está chegando no nosso Instagram, no nosso Facebook, hoje, no nosso encontro terapêutico, estamos dando continuidade àquela temática, os efeitos psicológicos do confinamento social nas nossas crianças, e hoje trazendo um pouco da realidade do equilíbrio doméstico. Como é que está a sua situação, você enquanto casal, você enquanto pai, enquanto mãe, nesse tempo de confinamento? Como é que estão os desafios na sua casa? Manda pra gente a sua mensagem para o 21 96722 8899. Você que está conosco também nas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus, o nosso bom dia, gratidão por você estar com a gente, acompanhando o nosso encontro terapêutico de hoje. Tô aqui enviando os links, gente. Isso aí, gente. Envia os links, vai compartilhando. Você também que está em casa, compartilha com seus amigos, compartilha com alguém que você conhece, que precisa também ter acesso a esse conteúdo, para que você possa estar mais, digamos assim, mais formado nesse tempo também. Tomar Mas informado consciência, também, né? isso, informado, tomar consciência de que muitas das nossas atitudes, muitas vezes das nossas reações, reflete naqueles que convivem com a gente, principalmente os pequeninos, as nossas crianças. Vocês querem ver uma coisa? Vamos perguntar assim, se os pais, né, quando estão no celular, ouvem o que a criança está falando. Sim. Na televisão, né? Na televisão, né? De repente está lá o pai sentado. Hoje em dia já voltou o futebol. Sim, inclusive os flamenguistas aí, o nosso Obrigado, bom dia. obrigado. Foi campeão, né? Foi campeão, né? Sim. Fazer o quê, né? Né? Eu não sou flamenguista. Eu sou cruzeirense. Eu sou flamenguista. Eu sou
botafoguense, mas tudo bem. Só abrindo um parênteses. Não, ontem, aqui. meia-noite, recebi no meu celular um áudio, fui abrir, era do Flamengo. Falei, meu Deus, o povo. Tudo bem, só pra Mas descontrair. se bobear, isso está sendo a primeira grande válvula de escape. Sim. Né, que eles começam a canalizar as suas energias. E como é que fica a atenção, né? Para os filhos Para que os tá ali. filhos. Pai, fala comigo. Mãe, fala comigo. Né? A mãe, de repente, está ocupada. Com tantos Né? afazeres, Tantos tantas, afazeres. tantas demandas. Existe a questão, né? Nós estamos trabalhando a questão da criança, mas tem os irmãozinhos. Sim. Né? Às vezes pode ter irmãos mais velhos, mas pode ter irmãos mais novos. Sim. Né? O nosso público aqui varia. Então, eu não sou filha única. Né? Eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã. Sim. Né? Então, esse tipo de situação faz com que a mãe e o pai precisem se desdobrar diante das realidades do momento atual, diante daquilo que são as necessidades do momento atual. Só para essa realidade, é bom a gente frisar do contexto do momento. Sim. Né? Porque assim, se a gente for vislumbrar as demandas que exige do público infantil, há várias demandas. Mas nesse momento é importante esse olhar mais delicado, esse olhar mais apurado no contexto que estamos vivendo. De março para cá, né, quase aí 120 dias confinados dentro de casa, é importante os pais voltar o olhar para esse momento, as reações deste tempo. 120, né? Fizemos 120. Isso, dentro de casa. Por exemplo, né, não impor às crianças uma carga afetiva que elas não têm. Elas não têm nem condições de receber. Né? Porque elas não sabem administrar pensamento, sentimento, Elaborar, as emoções elaborar. delas, elaborar aquilo dali. Me lembrava até de um filme que fala onde vivem os monstros, né? E que, na verdade, assim, no início do filme você fica meio confuso, mas depois você vai vendo que todos aqueles monstros vêm à tona para aquela criança quando ela entra debaixo de uma cabaninha. Ela faz tipo uma cabaninha, ela entra por debaixo daquela cabaninha e ali começam a vir, né, que era um lugar onde ela se sentia protegida, mas ela começa a se sentir como, né, vem todos os monstros dela também para fora e ela começa a dialogar com aqueles monstros. Ela vai vendo que aqueles monstros não são tão ruins assim, mas num primeiro momento aqueles monstros assustam ela. Porque aí nós estamos falando, né, metaforicamente, a questão desses monstros. Que monstros são esses que estavam dentro dessa Que vírus criança? é esse? Que todo mundo tem que usar uma máscara. No hospital usavam máscara, né? Vou pegar o exemplo de uma criança que de repente precisou ficar internada, ou toma de vez em quando vacinas, que precisa tomar uma injeção, né? Que não gosta do ambiente de hospital. E agora eu tô o tempo todo com pessoas que usam máscara. Eu tô precisando. Eu preciso da máscara para poder a andar na própria rua. criança, Né? E qual é o efeito disso? Que vírus é esse? Será que ele é um monstro? Será que ele é grandão? Será que ele é pequenininho? Mas né? ele é invisível. Mas ele é invisível. Então ele pode estar em todo lugar. Né? E como é que fica a cabeça da criança para lidar com o medo que ela não sabe expressar? Que ela não sabe falar? E aí nós com certeza vamos ver essas sequelas psicológicas, não agora, lá na frente. Nós vamos ter encontros terapêuticos daqui a 6 meses, se Deus quiser. Acredito que daqui a 3 meses, né? Estamos passando por um tempo de pós-pandemia, nós cremos, né? Mas vamos colocar uma Cíntia, média... você está sendo muito Sim, otimista. tô Esperançosa. Esperançosa. Isso é importante. Eu não tô sendo assim, sem ser realista, né? Porque eu também não vou dizer amanhã acabou o vírus. Essa curva, né? Essa descida da curva, ela Ainda de não. 10 dias, de 5 dias. Não, nós estamos lá no pico. Nós estamos para descer. É isso aí. Não, é isso aí, nós estamos para descer. Mas quanto tempo vai levar isso? A gente não sabe. Doutora Carla, a Cíntia trouxe essa figura da cabana. Inclusive se fala muito, né? E Síndrome da cabana. Isso aí, era isso que eu ia falar com a senhora, né? Sobre essa realidade da síndrome da cabana. Fala um pouco pra gente como isso pode interferir. E o que seria isso? Olha só, nós vamos deixar isso? isso, porque isso acontece muito mais com os adolescentes. Sim, tá. Entendeu? Não com as crianças, Sim. mas muito mais com o adolescente. Então, para um outro encontro. Para um outro encontro, pode falar. lembrar a síndrome da cabana, Síndrome da cabana. porque é quase que como um esconderijo onde a minha casa se torna minha cabana. E aí quem já viu o mito
né, da cabana, da caverna, aí volta né, toda aquela sabe, realidade, sim. entendeu? E é muito mais voltado muito mais para o adolescente, Sim. né? A criança não... Mas e a criança que gosta de brincar de cabaninha, que faz a sua Mas a cabana cabaninha, dela por exemplo, é invisível. debaixo da mesa, é É o meu invisível. ponto de segurança. Ponto né? de segurança. Ali do lado... É diferente dessa cabana, da síndrome da cabana que nós estamos falando. Que refere mais às relações. Nas relações onde sociais, eu fico Acuado. muito mais isolado, sim. dentro do meu espaço do que propriamente. Então a criança é mais na questão lúdica, ela usa mais essa ela realidade usa da cabana debaixo de da forma- mesa como a cabana dela. Debaixo da cama. Não, às vezes não, porque a cama é baixo, mais Sim. escuro, mas debaixo da mesa. Sim. Né? E a No mesa é toda cantinho da aberta. casa, onde ele fecha todinho, assim, com a cadeirinha. Mas que todo mundo sabe quem Todo tá mundo ali. sabe que ele tá ali, né? Né? É diferente, né? Voltando. Não, a gente colocou a questão da síndrome da cabana, que ficará para um outro momento. Quando a gente for falar dos adolescentes, dos adolescentes. A Cintia trouxe a realidade dos monstros, né? Que as crianças, Sim. ela acaba criando essa... Mas nós já havíamos falado isso na terça-feira, Dos né? medos, né? Dos medos, dos né? fantasmas, aquela coisa Eu toda. tenho a criança, por não saber externalizar, expressar Sim. com palavras o medo dela, ela cria os monstros. Exatamente. Entendeu? Ela cria os monstros. Então, ela nomeia o medo dela, o medo de perder o pai, o medo de perder a mãe, o medo da morte, que eu não sei explicar. De repente, estou tendo parentes próximos que estão confinados dentro de um quarto, dentro da casa, que eu não sei porquê. Perdi um avô, uma avó, um tio, até mesmo um irmão. A chegada de um irmão. Não, mas aí a Também, perda, né? A sim. perda pela morte, né? Pelo Covid, de um irmão e que eu não pude me despedir. Pra onde? O que aconteceu? Não sei. Então, esses medos que a criança não sabe nomear, ela nomeia como sendo um monstro. Então ela pede para ir dormir no quarto do papai e da mamãe. E nesse caso, quando a criança pede para dormir no quarto da mamãe e do papai, quando Papai você e dava mamãe o tem que exemplo da acolher. chegada de um irmãozinho, de uma irmãzinha, ele está perdendo o lugar dele. Sim. A sensação da criança é essa, eu estou perdendo o meu lugar. O que eu faço, né? Eu quero dormir com o papai, quero dormir com a mamãe. Não quero dormir no meu quarto, estou tendo pesadelos. Como é que os pais lidam com essa realidade? Aí é onde está o que nós falávamos no início, né? Os pais precisam, em primeiro lugar, se conscientizar de que eles precisam acolher, ter calma para lidar com a criança. Ter maturidade em meio a toda essa situação conflituosa, conflitiva, toda essa situação atípica, eles precisam ter um olhar diferenciado para as crianças. Sim. Precisam. Queremos acolher o pessoal que está chegando no Instagram, no Facebook, a Dalba, a Tânia Lessa, o Léo Ferreira da Dom de Deus, bom dia Léo, a Karine Quintães, Lia Mara, isso? A Délbia Pereira, Gisele Oliveira, bom dia Gisele, a Ana Maria, W. Meritoro, isso, Beatriz, Maria Ivone, Rodrigo Loureiro, bom dia, aí em Portugal. Tô te devendo, hein? Laísa Rodrigues, Carlos, Pedro Filemes. Pedro, bom dia. Bom dia, esperamos gratidão. que você esteja melhor, viu, Pedro? O Léo do Ponte do Acarajé, embrumado. Tem 3 filhos, né? As 3 crianças, boa, já Léo. pré-adolescentes também. Quem mais aí? Carlos Henrique. E o Renan? Renan Helder, bom dia, gratidão a todos. Bom dia. Você que está nos acompanhando, se ouvir barulho de cachorro, de passarinho, qualquer barulho, fica tranquilo que estamos aqui em construção, estamos trabalhando, estamos ao aí ar na livre. luta, estamos ao ar livre, aqui no nosso espaço terapêutico Santos Arcanjos, aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo, pertinho de você, com certeza. Essa aproximação também é importante nesse tempo, né, doutora? Vale ressaltar uma coisa que eu não sei se eu já falei, né? Sim. A questão, quando nós falamos, né, sempre da questão dos pais, a linguagem da criança e a linguagem do adulto. Sim. A linguagem da criança, Importantíssimo. a linguagem da criança é uma linguagem de ternura. A linguagem do adulto não é uma linguagem de ternura.
né? Vamos dar um exemplo? Sim. Aqui não cabe a gente adentrar muito, fica para uma outra oportunidade. Que seria um ótimo tema até pra Mas gente discutir aqui, né? Sobre a própria sexualidade infantil, né? A linguagem da criança é a linguagem da ternura, mas a linguagem do adulto é a linguagem da paixão. Então, quem coloca a maldade, a malícia No ato. no ato da criança é o adulto. Nesse caso, quando a criança... Nós não vamos fugir do tema. Não, Né? falando da linguagem, né? Nesse caso, quando a criança ela tem uma reação de raiva, ela não tem o entendimento de que aquilo ali é raiva, por exemplo. Ela não tem a intenção de que aquilo que ela está demonstrando seja algo para ferir o pai ou a mãe com aquela raiva, Sim. com aquela explosão que ela tem. Seja verbal ou seja na ação. Na né? ação, às vezes ela dá um empurrão, né? Ação e reação. Então a criança trabalha com ação e reação. Ela não tem noção de que ela pode. O pai é muito maior que ela. Sim. Ela não tem noção de que se ela der um empurrão no pai, o pai pode dar um empurrão nela e ela Sim. andar 2 passos para o outro lado. Entendi. Ela não tem essa noção, né? Muitas vezes a gente coloca a criança como aquele... Como é que é o nome um personagem que tem? Meu malvado favorito. Meu Meu malvado malvado favorito. Né? Então, precisa se ter esse cuidado, né? Saber que a criança, ela não tem consciência, nem a intenção daquilo que a ação dela, a reação dela está sendo. Sim. Entende? Muitas vezes ela não tem essa consciência, porque senão a gente poderia começar a chamar as crianças de perversas, né? O Freud vai até usar isso, mas Sim. não dessa forma. Por quê? Se eu piso de repente no seu pé, Eu vou ter uma reação. a criança vai e pisou no seu pé. Sim, isso. Certo? Ela não pisou no seu pé para esmagar o seu dedo, para fazer com que você sinta uma dor horrível. Ela pisou no seu pé. O pezinho dela, né, diante do tamanho do teu pé, Sim. é mínimo. Né? Pode ter doído, pode ter te machucado, mas a intenção dela não foi te machucar. Então esse peso quem coloca sobre essa realidade é o adulto. É o adulto. E aí, novamente, a gente vai voltar lá no início. Né? A referência da criança é o que está no adulto. Me fez lembrar de uma situação que eu vivi, né? Eu tinha, 6, 7 anos, né? Com meu pai, né? Hoje, claro que depois de adulto a gente já entende muita coisa, né? Mas quanta culpa a gente carrega dentro da gente sem entender, e quanta mágoa a gente também pode carregar, como a senhora falava, né? De situações que aconteceram, por exemplo, hoje, nesse tempo de pandemia, como está todo mundo junto, as situações elas são muito mais fortes, mais frequentes, né? E eu lembro que num determinado momento eu estava arrumada para ir para a escola, ele começou a fazer cosquinhas em mim. Seu pai? Meu pai. E eu tentando me desvincular dele, dei uma cotovelada no rosto dele. Naquela hora, do nada, ele começou a me bater sem eu entender o porquê que ele estava me batendo. Se minha mãe não vem ali e fala assim, opa, o que está acontecendo? Por quê? E me tira, ele teria me batido muito mais. Mas, na verdade, foi uma reação minha, que eu não tive intenção nenhuma, de dar uma cotovelada no rosto do meu pai, e aquilo dali é como se para ele tivesse sido intencional. Eu fui para a escola muito magoada com meu pai, porque eu apanhei sem entender. Porque eu falei, papai, mamãe, eu não tive culpa. Eu não tive a intenção de bater no seu rosto. Desculpa, desculpa, desculpa. Né? Mas desculpar de que se eu não tive a intenção? A criança vê que ela fez algo errado, mas que ela não teve a intenção de fazer. Apanhou por aquilo dali, então por que papai me bateu? Porque mamãe me bateu, se eu não queria e se eu não tive a intenção de fazer. E aí você agora toca uma coisa muito interessante, Entendi. né? Os tipos de punição. Que nessa época tem que se ter um cuidado para não ser tão exagerado. Né? Os tipos de punição. Não, vai para o quarto, para o cantinho do pensamento, vai para a cadeira do pensar, né? Mas muitas vezes pode ser aquela chinelada. Sim. Né? Eu fui criada, né, com 2 filósofos, né? O Heidegger
e o Raider, que era o chinelo Raider, né? Eu sou dessa época. Mas o pai e a mãe precisam educar, realmente precisam educar, mas não precisam espancar, não precisam exagerar na punição. E quando eu falo na punição, não é só uma punição física, porque muitas vezes existe uma punição verbal que pode marcar a criança pro resto da vida. Sim. E que ela não vai ter noção disso, a não ser que venha fazer um tratamento lá na frente, depois de adulto. Vou pegar um exemplo, né? A autoconfiança. Se o pai e a mãe chega para a criança, que é uma fase natural da criança mentir, inventar, imaginar, e ele diz, eu não confio mais em você porque você é um mentiroso. O pai e a mãe não têm noção do peso desse você é mentiroso sobre a criança. A criança começa a convencer, eu sou mentiroso. Entende? Ou porque ela estava fazendo, de repente, uma experiência de conhecimento sexual e falar, meu filho, né, é homossexual, meu filho é um né, que é o termo chulo da palavra, né? E aqui a gente não entra em ideologia de gênero nenhuma. Mas esse peso da palavra lá na frente, para a criança, na construção da identidade dela, pode trazer grandes efeitos. Ela vai assumindo uma verdade que não é verdade. Que não é né? verdade. Um rótulo, né? Rótulo. Aí entra nos rótulos, e arrancar né? esses rótulos, e a Cíntia, a doutora Carla, foi trazendo essas realidades, né, de que hoje, infelizmente, está sendo potencializado dentro de casa. Tanto a questão da violência doméstica, a violência verbal, a violência sexual, o abuso sexual, né? Porque isso compromete a vida da pessoa pro resto da vida. Exatamente. Não pode deixar a criança com qualquer pessoa. É uma coisa que eu ia falar, né? Aqui, né? A exposição da criança. Com quem eu devo deixar, né? O meu filho? Sim. Né? Eu conheço? Não conheço? Muitas vezes as pessoas acham que quem vê cara, né? Não vê coração, não tem isso? Sim. Mas você precisa ter uma noção com quem você deixa seu filho. E não deixar simplesmente porque eu acho que aquela pessoa é boa. E a questão do olhar dos pais também, doutora Carla. Inclusive, alguns artigos, né, dizem muito dessa realidade. Devido às crianças não terem, por exemplo, acesso ao professor, que o professor ele tem um olhar mais apurado nessa questão de estar atento ao comportamento da criança, a marcas no corpo, a atitudes dela, emoções, ali no relacionamento dentro de sala, hoje, ao estarem dentro de casa, essa questão podem estar acontecendo, e a questão do silêncio. O silêncio, infelizmente, está mais em alta. A criança está sofrendo o abuso, está sofrendo a violência, e a quem recorrer? A quem vou falar que isso está acontecendo Porque comigo? isso pode estar acontecendo da parte dos próprios pais. É isso aí. Dos próprios responsáveis, Sim. vamos colocar assim. Né? Daqueles que estão sendo os cuidadores deles. Sim. Pode ocorrer a violência sexual, sim, mas existem outros tipos de violência, como a senhora falava, né, que também podem estar afetando a criança. Então, para quem eu recorro de falar, de me expressar, olha, eu estou sentindo isso daqui. Né? Então a criança ela precisa encontrar esse ponto de apoio. Às vezes, quando é filho único, é mais fácil de você administrar. Mas aí eu vou né? falar para você, ela não vai encontrar o ponto de apoio e só vai ser percebido isso na mudança do comportamento dela. O sinal, o alerta é justamente a mudança do comportamento da criança. A mudança do comportamento da criança, os pais fiquem atentos. Então, por que meu filho mudou de comportamento? Porque alguma coisa aconteceu. Por que meu filho ficou mais agressivo? Por que meu filho ficou mais retraído? Por que meu filho ficou mais calado? Né? Ou porque meu filho está tão hiperativo, tão gritando agressivo, tanto. irritado. Né? Por quê? Por quê? Então, e aí tem que se ter um cuidado. Porque a criança vai mudar o comportamento. E aí pode vir aquela questão, né? O pai que está sobrecarregado, eu sempre coloco isso, né? Os pais que estão sobrecarregados, eles não vão olhar para esse contexto. É muito difícil ter esse olhar. Salvo, né? Salvaguardando aqui alguns. Mas eles vão partir direto para onde? Para a punição, para o castigo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso ter calma para poder trabalhar, porque eu estou trabalhando em casa. Então eu não posso ter meu filho naquela hiperatividade toda, Sim. né, gerando todo aquele
barulho, aquele... Porque a criança está querendo chamar a atenção, Sim. querendo dizer, eu não estou bem. E tem um jargão que infelizmente acontece. Isso não vai acontecer com a minha família. Não. E pode acontecer. E pode acontecer. Né? E aqui eu quero abrir um parênteses. O nosso tempo Já está esgotando, mas sim, só um exemplo pessoal dessa realidade, né? Que aconteceu comigo e que hoje trago várias consequências. Deste abuso sexual na infância, daquilo ali que eu guardei comigo, não tive a coragem de falar e que desencadeia, seja na adolescência, seja na juventude, sentimentos, a imaginação fica comprometida, os afetos ficam comprometidos, porque você não busca esse apoio de segurança. Por não buscar esse apoio, esse lugar de segurança, a criança, a pessoa, que aqui, né, nesse caso ali, a pessoa, ela carrega para a vida toda um estigma, uma marca, que só com tratamento, só com a ajuda de um profissional e de Deus, ela consegue administrar melhor essa realidade dentro dela. E aí uma coisa que eu acho que é fundamental nessa relação do equilíbrio doméstico, né, entre os pais, em primeiro lugar, é o diálogo. Se não existir diálogo entre os pais, mas gritaria, divergências de pensamentos e de posições, né? E cada um entrar no seu mundo individualista e egoísta, a criança vai ficar nesse meio. Sim. O segundo passo, né? O diálogo com a criança e um diálogo de confiança. Olha, independente, Aberto. meu filho, minha filha, independente do que você fizer, seja certo ou errado, eu vou estar aqui para te ouvir. Se você estiver errado, eu vou te corrigir. Mas se você estiver certo, eu vou te apoiar. Então eu preciso que você fale a verdade para mim, para eu poder te apoiar. E acreditar também na criança. Isso. Né? Claro que a criança, como a gente falava, ela pode até manipular as situações inconscientemente, porque ela não tem essa capacidade de conscientemente desenvolver uma manipulação. Sim. Quem faz isso é o adulto, né? Não a criança. Muito bem. Muito bem, exatamente. Então, eu preciso estabelecer um diálogo de confiança, independente de qualquer coisa. Meu filho errou, eu não vou apoiar ele no erro, eu vou corrigir o meu filho. Mas eu vou corrigir ele numa relação de diálogo e confiança. Sim. Porque se eu também começar a ter uma educação repressora sobre o meu filho, ele vai se calar. Sim. Quando ele se soltar na adolescência ou no início da juventude, pode ser desastroso. Eu posso dizer por mim, né? É desastroso no período da adolescência, né? E se você, muitas vezes, não conseguir construir esse diálogo com a criança, não é só o castigo pelo castigo, não é só apanhar pelo apanhar. Tem que haver depois aquele diálogo, aquele momento, não é deixar a criança sem vergonha, não. Né? Porque às vezes a gente fala, então eu vou deixar meu filho, minha filha sem vergonha. Não é isso. É você vai corrigir o seu filho, sim. Você vai colocar um limite nele, sim. Mas depois você precisa dialogar o porquê você fez aquilo ali com seu filho. Né? Porque ele precisa estabelecer com você uma relação de confiança e de diálogo dentro de casa. E isso começa na relação entre os cônjuges, né? Entre os pais. E aí pode ser uma outra temática também. Claro. Os encontros terapêuticos vão surgindo várias temáticas. Eles vão puxando um ao outro. Um ao outro, né? Porque os cônjuges só vão poder ter esse nível de diálogo se individualmente eles estiverem, né, preparados para isso, integrados. Né? Se eles não tiverem e nunca na frente do filho, nunca na frente da criança. Né? Você vai resolver a sua relação a dois. Né? Se a criança ouvir certas coisas do pai ou da mãe, ou no momento de discussão do pai e da mãe, vai pro quarto, conversa lá, né? Porque discute lá. Você já levanta uma outra temática. Sim. Né? Qual a reação da criança frente à discussão dos pais? De que lado eu fico? Será que é culpa minha? Será que é culpa minha? Isso aí. Né? Então vamos... É muita coisa. É muita coisa. Roberta, Luciana, Célia, Alvim, a Kátia, Maria da Conceição, JR de Lima, Rafael Maia, Adriana Portugal. Adrianinha, o nosso bom dia, gratidão. Bom dia. Doutora Carla, sua mensagem final. Olha, sempre de que, independente do momento, né? Independente do momento, né? Nós estamos vivendo um momento atípico onde precisamos, os pais, ter um olhar diferenciado para as nossas crianças. Mas buscar, se eu vejo, eu como pai, se eu vejo que o comportamento do meu filho está diferenciado daquilo que sabemos diante desse momento, desse momento de pandemia, né? Se já se encontra meio
equivocado, fique atento, porque a criança, a linguagem da criança vai se manifestar no comportamento. Se o comportamento dela ficou diferenciado daquilo que é o costume, fique atento. Sim. Isso nós estamos falando em relação à pessoa que trabalha na sua casa, a pessoa que tem acesso à sua casa. Se você tem uma casa onde existem vários conjuntos habitacionais, condomínios, etc., fique atento ao comportamento dos seus filhos. Porque muitas vezes eles vão chamar a sua atenção, o grito de socorro deles vem através do comportamento. Que às vezes eles não conseguem verbalizar. Não conseguem verbalizar. Então fique atento, papai e mamãe. Óbvio, a gente sabe que a situação é de muita calma, né? Precisamos não estar estressados. É difícil falar isso. É um tempo atípico. Mas é um tempo atípico, mas fique atento ao comportamento dos seus filhos. A variação do comportamento dos seus filhos. E não é qualquer bobagemzinha, não. Porque a variação vai ser muito grande. Entende? Esse é o meu recadinho aí do coração. Cíntia. Eu digo, né, aos pais, aí, primeiramente, esse equilíbrio, né, na relação entre os dois. Eu acho que estabelecer uma relação de diálogo, principalmente entre os adultos, né, vai levar a criança também a ter um equilíbrio emocional. Né, chamar a criança sempre para um diálogo, isso não pode ser o tempo todo, porque senão a criança fica sem vergonha mesmo. Ela vai começar a falar assim, olha, tipo assim, ela vai começar a abstrair. A criança, ela tem a defesa dela. Ela vai começar a abstrair o que pai e mãe tá falando. Se eu chamo para um diálogo, se eu consigo brincar com meu filho no momento de brincar, se eu consigo, na hora da refeição, estar com ele, né, ao mesmo tempo, como eu sempre vou falar, sempre a oração entre o casal e a oração entre o filho, né? E esse diálogo vai trazer equilíbrio dentro da casa. Então, primeiro, o casal tem que se resolver sobre algum assunto, se resolve na hora, ou dentro do quarto, ou depois, sem gritarias, né? Mas no diálogo. E a criança, ela precisa desse ambiente de paz, de harmonia. Se ela sente o ambiente desarmonizado, consequentemente, ela também. E ela precisa da atenção. Né? Se você é pai de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, não sei como, é graça divina sobre a sua vida, porém vai precisar ter um momento a sós com cada filho, né? Que é fundamental. E Deus vai te dar a graça também. E não pense que um filho é igual ao outro. E não pense, nenhum filho é igual ao outro e nada de comparações, os dedos viu? não são iguais. É isso aí, nada de comparações. Então esse diálogo de amor e confiança estabelecido pode também evitar muitas coisas. E observar, como a doutora falava, eu reforço, né, ali o comportamento da criança. E hoje não poderia deixar de falar, você que tem conhecimento de que alguma criança está sofrendo abuso, violência doméstica ou violência sexual, denuncie. Diz que 100. Faça esse gesto de solidariedade, esse gesto de caridade. Denuncie 100. Com certeza, essa criança, essa família, essa criança será encaminhada a lugares de apoios, aos órgãos competentes, também para que esse direito não seja violado. Então chega de violência sexual no Brasil, chega de abuso sexual. O nosso bom dia, fica com Deus. E um abraço para Joselito lá em Brasília. É aí, ó, Brasília, Joselito Estela. Nossa, Finalizamos com o nosso bom dia, fica com Deus. Meio-dia tem meditação da palavra e oração, tá? Beijo, fica com Deus. Até a próxima terça.